Vamos iniciar o nosso culto com oração. Vamos falar com Deus. Eu sei que está todo mundo aí com o coração apertado, aflito. Também estou. Pensa que é prioridade sua, não. Também estou. Porque existem coisas que, infelizmente, a gente não consegue mudar, né? Não consegue. Querido Deus, queridíssimo e maravilhoso e poderoso, e grande, e tremendo, e justo, e fiel, e verdadeiro, perdoador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fraquezas. Deus de paz, Deus de compaixão, de misericórdia. Recebe-nos, Senhor, como adoradores de Ti. Como aprendizes do Senhor, Tu és o nosso mestre. Ajuda-nos a usarmos a capacidade que o Senhor nos deu para pensar, para raciocinar. Sê conosco, Senhor. Que como igreja do Senhor, cresçamos um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira dos mentirosos, Senhor, como a mentira causa dano. A mentira condena. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, irmãos e irmãs, eu estou assim, muito, como que eu vou dizer, não sei se triste, chateado, preocupado, angustiado, por essas notícias que a gente tem recebido, né? Esse trabalho que o STF está fazendo lá é triste, né, irmãos? Irmãs, é triste demais. 60 gramas de maconha. Tá tudo bem. Cada policial agora vai ter que andar com uma balança, né? É muito triste, né? Pelo menos 3 pezinhos de maconha em casa não vai mais levar ninguém para cadeia. Tá tudo bem, tá tudo bem. Esse país está uma maravilha, né? As pessoas têm o que comer, a gente pode falar aquilo que realmente pensa. Então essas coisas vão nos sufocando, sabe? Se a pessoa não liga para nada, tem gente que passa por este mundo, desculpa esse termo assim, mas como passa um boi, um cavalo,
Eu não vou usar o cavalo, porque o cavalo ainda tem outras habilidades. O boi na verdade, um animal que é criado ou para reproduzir ou para ser usado como alimento. Então passam pelo mundo assim, não ligam para nada. Tudo é bom. E não é que tudo é bom, né? Eu estava vendo um vídeo agora, um pouquinho antes de começar o culto, e neste vídeo, eu até achei que era mulher, mas é um travesti, né? Tá lá alguém postou no Facebook. E eu estava vendo e esta pessoa dizendo que não fui eu que mandei, dizendo que estava numa igreja, não falou o nome, e foi perguntar para o pastor dessa igreja, é um travesti, se quando ele nasceu, Deus sabia que ele seria um homossexual. E o pastor respondeu que sim. Então, perguntou o travesti, Deus sabia que eu ia para o inferno. Então Deus me condenou ao inferno. E daí, infelizmente, segundo o travesti do vídeo, o pastor não soube responder. É o que a gente sempre fala aqui, né, irmãos? A mentira, a falta de capacidade, leva pessoas para a condenação eterna. Diz ele, não sei, estou falando aquilo que está no vídeo, que o pastor respondeu para ele. Para ele, porque é ele, não é ela, é ele. Quando a gente vem para Jesus, nós temos que deixar para trás um monte de coisa. Bom, enfim, aquela resposta bem pentecostal mesmo do assunto. O sujeito abandonou a igreja e ainda abandonou a fé usando um texto bíblico. Segundo ele, pastor, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acabo de conhecer a verdade. A verdade, segundo o travesti, é que Deus o ama do jeito que ele é. Abandonou Cristo, abandonou tudo e está vivendo a vida que ele quer, a vida das obras da carne. Então, quando a gente aqui combate a mentira, às vezes isso não tem muita importância para você, ou não tem importância nenhuma para você. Mas quantas e quantas pessoas neste mundo são levadas à condenação eterna, né, por causa da falta de capacidade. Eu sempre digo aqui, olha, quem me acompanha já ouviu isso, ou quem acompanha, não é me acompanha, é força de expressão, é maneira de falar, não quero que ninguém me acompanhe, eu quero que as pessoas cultuem a Deus com a gente aqui. Então, quem cultua a Deus conosco já me ouviu falar, né? Quando você vai num oftalmologista, você procura um bom oftalmologista. Ou você vai em qualquer um? Não.
Quando você vai num médico, você procura um médico de confiança. Um médico que te trate como ser humano, que te respeite e que tenha capacidade. Quando você vai num mecânico, você vai num mecânico que não vai te enrolar, não é? Que não vai inventar defeito no seu carro, ou que nem saiba o que o seu carro tem e vai ficar lá mexendo, fuçando. Não é verdade? Agora, por que quando você busca um pastor, você não busca também um pastor que tenha capacidade, que saiba das coisas da Bíblia? Por quê? Por que pastor, as pessoas sempre vão, eles vão na denominação. Então as pessoas cuidam muito bem da matéria, mas do espírito relegam a sei lá que plano. Então essas coisas me entristecem. Eu até escrevi para o irmão que publicou isso, né? Que infelizmente faltou sabedoria para o pastor, faltou capacidade bíblica, né? E o sujeito ainda sai por aí falando mal, né? Que ele está certo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu já tinha preparado isso antes, mas aí estava vendo o vídeo, parece que as coisas, né? Nós vamos falar hoje do espírito do mundo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? Porque é assim, eu não posso, tem coisas que eu venho aqui e falo, isto é isto. Agora existem coisas que a gente não tem absoluta certeza. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Né? O espírito do mundo, por exemplo, pode ser uma porção de coisas. E nenhuma delas está errada. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, para ler comigo aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é isso que está aí na sua Bíblia também? Deus não dá para ninguém o espírito do mundo. Você vê, olha, se o pastor que estava cuidando desta alma que eu abordei aqui, tivesse, por exemplo, citado esta passagem, ou talvez tivesse convencido esta pessoa que ela estava dominada pelo espírito do mundo. E esta frase, espírito do mundo, é um termo do apóstolo Paulo. Em oposição, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas em oposição ao espírito do mundo, que transmite as verdades deste mundo, as conclusões deste mundo, o Espírito Santo transmite a verdadeira sabedoria ao cristão. O Espírito, se você entende, se você compreende, se você gosta de buscar a verdade, se você gosta de entender, aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sem querer aqui te agradar,
porque eu não estou aqui para agradar você. Mas eu quero dizer para você que você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Não quer dizer que você seja guiada pelo Espírito Santo 24 horas por dia, não quer dizer isso. Quer dizer que você é sensível ao Espírito Santo de Deus. Por quê que eu posso dizer isso para você? Porque na Bíblia está escrito isso, né? E eu já vou falar. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a receber e compreender a sabedoria de Deus em mistério outrora, quer dizer, no passado, em tempo passado, oculta. É só você ler isso que eu acabei de falar em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Então eu não estou querendo encher sua bola, não estou querendo te agradar, não, eu estou simplesmente dizendo para você, e eu louvo a Deus por isso, que você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Porque quem não é guiado pelo Espírito Santo, quer saber de conhecer a verdade, tanto faz se é verdade, se é mentira, quer gostar da pessoa que está falando. E eu não peço para você gostar de mim, até porque eu não tenho atributos assim para que ninguém goste de mim. Eu peço para você confrontar o que eu falo com a Bíblia. Isso eu peço. Então não quero que você goste de mim. Eu quero falar a verdade para você. Somente o Espírito de Deus pode revelar a verdade espiritual. Esse rapaz do vídeo, infelizmente ele não conhece a verdade espiritual. Não conhece. Porque somente o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Segundo o vídeo, o pastor disse para ele, você é uma pessoa que pergunta demais. Ué, tem que perguntar mesmo. Se você é pastor, você tem que ter capacidade para responder. É claro que muitas vezes nós não sabemos a resposta de tudo na hora. Nem o médico sabe a resposta de tudo na hora. Eu estive no médico, né? O médico me deu uma série de exames. Aqui, ó. Né? Por que ele pediu exames? Porque ele não sabe. Ele vai ter, ou ele desconfia, ou ele imagina, ele vai pegar os exames e com os exames ele vai, isso é isso, aquilo é aquilo. O advogado, você pensa que você chega no advogado, o advogado sabe tudo, sabe nada. Depois ele vai estudar, ele vai ler. Por causa disso que existe um processo. Mas o pastor, tem coisas que a gente também não sabe e vai ter que estudar, ler. Olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou ver aqui. E depois a gente se fala. Não, você pergunta muito, não posso falar isso para ninguém. O espírito do mundo pode ser compreendido, olha só, de 3 maneiras. As 3 estão certas. É claro que eu posso ter preferência por esta maneira, ou por aquela outra, mas as 3 maneiras Agora, se você inventar uma outra maneira, a gente precisa ler, estudar e meditar nesta outra maneira que você inventou, para saber se ela é certa ou ela é absurda. Essas 3 aqui que eu vou falar são 3 maneiras bíblicas
de se entender o termo usado por Paulo, né, que é o espírito do mundo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que a gente já leu. O espírito do mundo em interpretação bíblica é um espírito, olha só, o espírito, vou repetir, eu sei que vocês não fazem isso, mas este vídeo é público, eu não restrinjo o vídeo, qualquer pessoa pode ver esse vídeo. Então, em interpretação, numa interpretação bíblica, o espírito do mundo é um espírito demoníaco ou talvez o próprio Satanás. Eu interpreto o espírito do mundo como Satã. Tá certo? Eu vou discutir com você está certo. Em outras partes da Bíblia Sagrada, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. João, o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, né? Ele chama Satã de o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4 também. Mas Paulo também chama Satanás, em Efésios capítulo 2, versículo 12, de o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, se Deus diz que pessoas que praticam determinadas coisas não serão salvas porque praticam aquilo, quem é que atua nessas pessoas? Por permissão daquelas pessoas, hein? Por permissão, porque olha, não esqueça do que você já leu, não esqueça do que você está lendo e não esqueça que tem coisas para ler. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está mais para frente. Mas se ele atua, é porque você está permitindo. Então você passa a ser um filho da desobediência. Que coisa, né? Eu tinha preparado isso daqui há 3 dias, você sabia? Eu já tenho preparado o que na minha cabeça eu vou pregar amanhã. Está aqui, está prontinho aqui. Eu não sei se eu vou pregar amanhã. Mas está pronto. Passar isso para vocês, explicar isso para vocês. Agora, quando eu abro o Facebook, eu raramente vejo assim uma mulher, eu abro o vídeo, é raro. Eu abri o vídeo, porque esse irmão, ele coloca uns negócios sérios lá. Acho que é Marcelo Nascimento o nome dele. Se eu estiver enganado, o irmão me perdoa, né? Mas é assim. Aí eu falei, peraí, não é nem mulher, é um homem, é um travesti. Aí comecei a prestar atenção. Isso aqui já estava pronto. Já estava pronto. Você vê que as coisas se encaixam. Outras pessoas, olha só, esta é a primeira maneira de entender ou encarar o que é o espírito do mundo. Outras pessoas que não estão erradas sugerem que Paulo estava se referindo, quando ele fala o espírito do mundo, a um espírito, ou melhor, ele não estava se referindo, quando ele fala em espírito do mundo, a um espírito maligno por si. O correto é per si, né? Mas há uma maneira, há um jeito de pensar que é o oposto ao Espírito de Deus.
exatamente como aquele rapaz pensa. Ele pensa como o espírito do mundo. Deus já sabia, então eu não vou ser condenado nada porque Deus me fez assim. A Bíblia, Jesus falou que, veja bem, peraí, eu também já li algumas coisas meio... Quando a gente não sabe o que uma coisa quer dizer, a gente vai lá. Eu faço isso. Eu vou lá no dicionário e vejo o que essa palavra quer dizer. Eunuco. Jesus fala, uns nascem eunucos. Eunuco não é homossexual. Claro que não, você vai ler isso no dicionário. Apesar das palavras mudarem muito, e hoje já aplicam às vezes até para homossexuais, mas eunuco eram aqueles homens que não tinham o órgão sexual feminino ou tinham algum defeito alguma deficiência na sua parte sexual e não podiam manter relação com mulheres. E esses homens é que tomavam conta dos haréns, das mulheres, dos reis lá. Não eram homossexuais. E alguns eram transformados em eunucos, quer dizer, homens normais, mas que de alguma maneira eram cerceados das suas funções sexuais para serem eunucos. Não tem nada a ver com homossexualismo, não. Então, como eles não podiam ter relação com mulher, em alguns casos, nós estamos aqui entre adultos, né? Então, acho que pode-se falar, em alguns casos, além de perder a condição sexual, estes homens tinham as línguas cortadas. Se é que você me entende por quê. Então não tem nada a ver com homossexualismo o termo eunuco. Então algumas pessoas entendem que o espírito do mundo é uma mentalidade, é uma maneira de viver oposta às coisas do Espírito Santo de Deus. É uma maneira de... Algumas pessoas entendem, e não está errado. É uma maneira, espírito do mundo para alguns é uma maneira de se viver com uma disposição pecaminosa, como é o caso desse rapaz. É mais confortável para ele viver como travesti. Alguns poderiam chamar de espírito de rebelião, de cobiça, de orgulho, espírito de falsidade, não importa. Aqui não é um espírito em si. Aqui é uma maneira de viver. É uma maneira diabólica, porque tudo aquilo que é oposto ao Espírito Santo é diabólico. E a terceira, não está errado, não. Claro que não. E a terceira maneira de se entender o que é espírito do mundo são aquelas pessoas que vivem em função da compreensão básica da intelectualidade humana. A filosofia secular, a sabedoria humana. Tem pessoas que só creem na sabedoria humana. Só acreditam nisso. Então, também há aqueles que entendem, e esta é a terceira visão do que pode ser o espírito do mundo, são aqueles que só acreditam na sabedoria humana. Não está errado.
Porque Deus torna a sabedoria mundana como algo tolo quando se acredita somente nela. Tem uma passagem aqui, onde é que está? Está aqui, é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde? O inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, estas pessoas que creem que aqueles que vivem fundamentados na sabedoria humana são o espírito do mundo. Está errado? Não, é óbvio que não. Ora, o próprio Paulo referenda isso também. Aliás, ele referenda as três maneiras de pensar, porque no frigir dos ovos, todas indicam verdadeiramente o que é o espírito do mundo. Porque na visão humana, eu não gosto de usar esse termo mundano, né? Mas na visão do mundo, é bobagem, é idiotice, é perda de tempo acreditar em Jesus como o caminho da salvação. O espírito do mundo leva as pessoas à loucura, porque a sabedoria humana é independente da verdadeira sabedoria de Deus. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, qualquer maneira que você... Eu, por exemplo, eu aceito as três. E eu consigo conviver com essas três maneiras de pensar. Agora que eu estou lendo a Bíblia, uma é perfeita, a outra é maravilhosa, a outra é espetacular. Eu convivo com essas três. Agora, você quer escolher uma? Fique à vontade. Você não vai estar errando, não. Porque a sabedoria humana rejeita a pessoa e a obra de Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Ninguém é salvo por merecimento. Eu acho que, eu não sei quem escreveu aqui, o passeio, porque às vezes as coisas mudam muito rápido aqui, viu? Eu não consigo ler. Mas alguém escreveu aqui, eu não lembro quem foi, mas está aí. Você que está pelo Facebook, você pode mexer aí. Se eu mexer, acho que eu desregulo tudo aqui, eu não gosto de mexer. Alguém escreveu assim, que todos nós nascemos condenados. É verdade, ninguém nasce salvo. Faltou falar isso para aquele rapaz. Olha aqui, você nasceu condenado, assim como eu nasci condenado. E a nossa salvação é imerecida e totalmente pela graça de Deus. Deus sabia? Sabia. Deus sabe de tudo. Absolutamente tudo. Agora, ele sabia que você não mudaria, ele sabia que você iria aceitar a mentira como sendo verdade. Sabia, claro que sabia. Ora, ele é Deus. Senão ele não seria Deus. Ah, mas então por que ele me fez assim? Ele não te fez assim. O que te fez assim é o pecado que existe neste mundo. Não foi Deus que te fez assim. Não foi Deus que fez o pecado. O pecado foi gerado, foi feito pelo homem e proposto pelo diabo. Faltou essa explicação. Simples. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 27 ao 31. Faltou esta explicação. Tem muita gente que se diz madura, mas mostra a sua imaturidade por meio do orgulho e da divisão. Lembra que eu falei acho que semana passada ou retrasada? Uma das palavras mais usadas de uns bons meses para cá é orgulho. É porque eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala aqui. Que a imaturidade é provocada através do orgulho e o orgulho gera divisão. E Paulo nos ensina nesta passagem aqui de 1 Coríntios 1, 24, né, que para sermos maduros, ou para nos amadurecermos espiritualmente, a gente tem que trocar a sabedoria humana, que, segundo a apresentação aqui que eu fiz, é o espírito do mundo, pela pura sabedoria do Evangelho do Espírito Santo. Você precisa saber as coisas do mundo? Claro, eu abri a programação falando das coisas do mundo. Falando que estão aprovando lá, estava 4-0, né? Para aprovar agora. Abri a programação falando das coisas do mundo. 60 gramas de maconha, tá tudo bem, não tem problema não. Fuma à vontade essa porcaria aí. Você tem 3, 4 pezinhos em casa? Não tem problema, pode ter. Isso é... O Brasil quer seguir o mundo nas coisas erradas. Por que não segue? Por que esses homens aí que têm o poder não seguem o mundo, os países avançados, aonde os aposentados conseguem comer, comprar casa, carro zero e viajar? Por que não seguem isso? Por que vão mexer com droga, com maconha, com jovem? Ora, quer seguir o mundo avançado? O mundo politicamente correto? Ora, siga estes países, então, onde as pessoas comem bem, vivem bem, conseguem comprar uma casa, comprar um carro, e ainda, né, onde tem trabalho. Mas façam isso. Esse é o espírito do mundo, meu irmão, minha irmã. Por causa disso que eu abri falando da droga, né? Depois deste rapaz que infelizmente está perdido. Sei lá, eu não sei, Deus sabe, né? Que bom, que Deus é bom e que Deus nos recebeu mais um dia para prestarmos a Ele adoração. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças, Senhor, porque hoje nós pudemos aprender um pouco mais, crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Não podemos ser ignorantes das coisas santas. Não adianta ser um astrofísico se não tivermos conhecimento das coisas santas.
Continua, Senhor, falando conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender as coisas que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Cuida de nós, Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.